Tá? Obrigada. Muito bem. Então vamos dar início à nossa reunião ordinária. Cumprimentava todos os que estão presentes, os senhores vereadores, o público que está na sala, quem nos está a acompanhar em casa, e uma saudação especial nesta época festiva, desejando a todos umas festas felizes e que o ano 2023 seja pleno e cheio de realizações pessoais e profissionais. Começávamos a dar início à nossa ordem, à nossa reunião de Câmara Ordinária com o público e no período antes da ordem do dia perguntava aos senhores vereadores quem quer usar a palavra, registrando as inscrições dos presentes. O senhor vereador Francisco Coutinho inscreveu-se, mais alguém? Penso que não. Muito bem, senhor vereador, faça favor. Bom dia, senhor Presidente, bom dia, caros vereadores, colegas, funcionários do município, público aqui presente e público em casa, a todos desejo festas felizes. Será possível promover uma maior aproximação quando estamos mais afastados? As reuniões de Câmara e Assembleias Municipais representam órgãos de extrema importância na manutenção da democracia. As reuniões de Câmara e Assembleias Municipais, tal como as entendemos, têm um papel basilar, não apenas na tomada de decisão, mas também na escutação dos cidadãos. Estes órgãos são o local onde o público tem a oportunidade direta para se dirigir aos membros das Assembleias ou aos membros do Executivo de forma transparente e simplificada. Após um ano de trabalho enquanto vereadores da oposição, um dos aspectos que mais nos impressionou pela negativa foi a falta de participação dos munícipes na dinâmica dessas reuniões. Propusemos a publicação antecipada na página do município das ordens de trabalho das reuniões de Câmara. A proposta foi aprovada, mas como se pode verificar, 14 meses depois apenas foi criado um menu convocatórias das reuniões de Câmara. Nem uma convocatória publicada para a amostra. Parece-nos que publicar a ordem de trabalhos previamente pode contribuir para aumentar a participação. Direta ou indiretamente, haverá sempre alguém com interesse e que pretenda acompanhar o processo de tomada de decisão e eventualmente participar no período que lhe é destinado. Será possível promover uma maior aproximação quando estamos mais afastados? Se houver vontade da maioria, nós achamos que sim. Com essa vontade, estamos dispostos a trabalhar em todos os momentos para reforçar a democracia, aumentar os consensos e promover mais cidadania. Quais as medidas que achamos que poderiam ser rapidamente implementadas? Medida 1. Publicação antecipada na página do município das ordens de trabalho e divulgação das reuniões nos destaques. Medida 2. Aplicar o regimento das reuniões, permitir que os vereadores da oposição também contribuam com assuntos para a ordem do dia. O artigo 7º da ordem do dia diz no seu ponto 1º a ordem do dia de cada reunião é estabelecida pelo Presidente da Câmara e deve incluir os assuntos que para esse fim forem indicados pelos vereadores, desde que sejam da competência da Câmara Municipal, e o pedido seja apresentado por escrito, com uma antecedência mínima de 5 dias úteis, no caso das reuniões ordinárias, e 8 dias úteis, no caso das reuniões extraordinárias, sob a data da reunião. No dia 22 de junho de 2022, no período antes da ordem do dia, propusemos o agendamento do tema implementação de orçamento participativo e ainda hoje aguardamos pela resposta da senhora Presidente. Agendar não é impor, é analisar, discutir e depois consensualizar ou votar segundo as regras democráticas. Medida 3. Implementação do orçamento participativo. Medida 4. Reformulação das redações das atas, que deveriam abrir sempre com a ordem de trabalhos, que funcionaria como índice hiperligado às respectivas deliberações. É uma coisa extremamente simples de fazer com as ferramentas do Word. Medida 5. Promover agendamento pelo município, criando e aplicando um regulamento municipal para exercício do direito de petição. E haverá mais. Estamos dispostos a ouvir, a discutir e a fazer esforços para consensos. Basta que sejamos tratados com respeito, honrando a democracia que nos elege e nos mandata. Os vereadores do Partido Socialista. Mais nenhum dos senhores vereadores se inscreveu, por isso passávamos ao período da ordem do dia e começávamos pela aprovação das atas das reuniões de Câmara de dia 13 de dezembro e colocava à discussão. Nenhum dos senhores vereadores se inscreve, por isso colocava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Votação da ata de 19 de dezembro. Colocava à discussão dos senhores vereadores. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade, não tendo havido registro de inscrições. E passávamos ao ponto 3, informações. E perguntava aos senhores vereadores quem quer usar a palavra. Portanto, o senhor vereador Francisco Coutinho, o senhor vereador Fernando Sousa, o senhor vereador João Carlos Figueiredo, Vera Machado e Francisco Fonseca e eu própria. E passava a palavra por esta ordem, de seguida.
Ora bem, as questões que eu tenho para pôr prende-se com o seguinte: ontem recebemos um e-mail, penso que recebemos todos, sobre uns odores que pairam no ar em Nandufo. Eu gostava de saber o que é que a senhora Presidente tanto pretende fazer sobre essa questão. Depois, tinha aqui 3 perguntas para repetir, porque já as fiz na reunião pública de 22 de novembro e a senhora deixou-me sem resposta, embora com uma delas já não vou repetir por os motivos que vou indicar. Ora bem, quando é que a senhora coloca o abrigo para passageiros no início da Rua Tomás Ribeiro? É completamente deplorável assistir a pessoas de idade de guarda-chuva de inverno à espera do autocarro ali. Não tem lógica, fica mal a uma cidade moderna. Depois, queria perguntar a Vossa Excelência, porque o PSD durante décadas promete fazer a ligação de Morelinhos à Ermida, enquanto Presidente da União de Freguesias de Tondela e Nandufo, juntamente com o Sr. Presidente da Junta de Morelos, Engenheiro Dias, conseguimos que ambas as Assembleias de Freguesias votassem por unanimidade uma moção que foi apresentada à Câmara e aí, na altura, sob a presidência do Dr. José António, foi orçamentado, foi aberta uma rúbrica com 75 mil euros para dar início ao projeto da ligação Morelinhos-Ermida. Gostaria de perguntar à Sra. Presidente se, neste mandato, se vai ou não fazer a ligação entre Morelinhos e Ermida. Depois, a terceira questão era sobre os pisões, mas eu já não vou repetir a pergunta, porque para meu espanto e de forma surpreendente e incompreensível, passado poucas horas da reunião, vejo na comunicação social, nomeadamente através da agência Lusa, que as respostas à pergunta que eu fiz na reunião de Câmara, a senhora, portanto, preferiu dá-las à comunicação social, deixando-me sem resposta. E isso, do meu ponto de vista, não é tolerável, porque penso eu que a pergunta é lícita, trata-se de um imóvel com roleixo propriedade do Estado, com valor histórico, situa-se no nosso concelho, nomeadamente em Nandufo, e penso eu que também não há dúvidas quanto à legitimidade que tenho para fazer perguntas nesta Câmara. Portanto, perante isto, espero que uma resposta a esta questão, ou um pedido de desculpas. Vereador Fernando Sousa. Começo por cumprimentar todas as pessoas e desejar a continuação de umas festas felizes, e as minhas perguntas são muito rápidas e reincidentes relativamente à reunião anterior. Primeira pergunta: solicitamos uma resposta cabal à questão colocada na reunião anterior acerca do prédio que está a nascer na rua Urbano Figueiredo da Cruz. Tem licenciamento e, em caso afirmativo, por que razão não tem painel de licenciamento afixado? E também queria saber, uma questão que coloquei na reunião anterior, quando aprovámos um protocolo de apoio a uma associação, qual o resultado da consulta jurídica acerca do comodato da Escola Primária de Caparrosa, que estava feito em favor da Junta de Freguesia de Caparrosa, e se é verdade, e como é que está a situação acerca da transferência desse comodato a favor da associação à CUC. Era só. Vereador João Carlos Figueiredo. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos assistem aqui ou em casa, todos saúde, desejando continuação de boas festas e, sobretudo, um ano novo com saúde. Dar nota de algumas daquelas que são as nossas intervenções no âmbito dos pelouros que me estão atribuídos, começando pela Proteção Civil, dando nota do acompanhamento que temos tido, fruto das intempéries dos últimos dias, o acompanhamento que temos tido, nomeadamente na questão das derrocadas e também de impedimento de vias, em ordem a solucionar as várias situações que têm ocorrido. No âmbito da educação, dar nota das reuniões de articulação com o agrupamento, com os 2 agrupamentos, no sentido de melhor operacionalizarmos a plataforma que desde o início do ano letivo está em vigor, no sentido de melhor dar resposta quer à comunidade educativa, quer aos próprios pais. Lembro aqui que até o ano letivo anterior nós tínhamos a responsabilidade direta da gestão do primeiro ciclo e dos jardins de infância, e obviamente com a transferência de competências ficámos também com responsabilidades acrescidas no âmbito do segundo, terceiro ciclos e secundário, e com isso
levou-nos não só a um acréscimo de responsabilidades, mas também a uma melhor operacionalização dessas respostas e, como tal, temos vindo a acompanhar esse mecanismo de gestão que está no caminho certo, vem patente neste período de lançamento de notas e de disponibilização aos pais, mas estamos atentos à sua evolução e estamos certos que no final do ano letivo todos chegamos à conclusão que valeu a pena esta mudança e sobretudo este esforço financeiro a custos próprios do município de melhor funcionamento e circulação da informação. Depois também dizer que continuamos com intervenções ao nível das escolas, quer seja do primeiro ciclo, quer seja também de outros graus de ensino e jardins de infância, são solicitações quase diárias, muitas delas decorrem de ausência de intervenção nos últimos anos por parte do Governo Central nos diversos equipamentos e estamos, como disse, diariamente a dar respostas a essas mesmas solicitações, sejam elas do ponto de vista do aquecimento, seja do ponto de vista da infiltração de águas, seja do ponto de vista de vedações e por aí adiante. E que eu também não podia deixar aqui de saudar aquilo que tem sido o profissionalismo quer dos nossos colaboradores do estaleiro, quer do próprio Gabinete Técnico de Educação. E depois também a reunião de articulação interna nossa, no sentido de prepararmos aquilo que são as atividades da responsabilidade do município no segundo período, nomeadamente, e destaco aqui só dois, o Janeiro Cultural como momento de troca de conhecimentos junto dos nossos alunos e também as audições previstas para a primavera dos alunos de atividades de enriquecimento curricular, que também é essa mesma atividade, as atividades de enriquecimento curricular têm sido objeto de reuniões permanentes de acompanhamento entre o município e a entidade que está a promover as mesmas junto dos nossos alunos. Depois também dar aqui nota do ponto de vista da cultura, aquilo que tem sido um trabalho no terreno, no sentido de rapidamente terminarmos 2 candidaturas ao Inventário Nacional de Património Material, e estou a falar da inscrição da Festa das Cruzes, bem como da Louça Preta de Molelos. Depois também roteiros pelo património, é um projeto que em breve iremos dar a conhecer e tem a ver com a divulgação do nosso património junto dos miúdos do 6º ano, para lhes dar a conhecer toda essa riqueza cultural do nosso concelho. Depois efetuamos também uma candidatura no âmbito do turismo ferroviário ao turismo de Portugal, identificando várias entidades através da oferta de produtos de cycling e walking com a ligação à Ecopista do Dão e do Voga. Esta candidatura é feita em parceria com o município de Vozela e também com o Museu Nacional Ferroviário, que visa criar núcleos interpretativos sobre estas duas antigas linhas e que agora se transformam em ecopista e também como elementos atrativos do território. Também em colaboração com a CIM Viseu Dom Lafões, e resultando de um protocolo que já veio aqui a esta Câmara, fizemos levantamento de possíveis locais cinematográficas, existentes no Concelho de Viseu, que podem ser objeto de filmagens no futuro. Depois, também dar nota, Sr. Presidente e Srs. Vereadores, as intervenções que estamos a ter nos diversos percursos pedestres, no sentido da sua manutenção, e também dar nota de uma reunião que levámos a cabo em colaboração com a União de Freguesias de São João de Monte e Mosteirinho, do movimento associativo daquela freguesia, no sentido de lhes prestarmos diversas informações no âmbito da sua atividade. E para já, Sra. Presidente, é tudo. Vera Machado. Bom dia a todos, cumprimentar o Presidente da Câmara, os vereadores, também os colaboradores do município e a quem nos acompanha em casa, e desde já desejar um grande ano de 2023 cheio de saúde e sucessos. Assim, muito sucintamente, dar nota de algumas reuniões onde estive presente e atividades também
começar por uma palestra, reunião de trabalho que houve no âmbito das atividades do Canil e da questão dos cuidados do bem-estar animal, que foi com todos os presentes junta. Também uma reunião com o Banco Alimentar, uma reunião com os comerciantes, uma reunião também com a IPSS do Torico. Dar também ainda nota no âmbito das atividades que na segunda-feira passada, juntamente com os serviços, fizemos uma pequena visita à feira semanal, porque há algumas resistências e algumas algumas resistências, e além disso acho que teremos todos que fazer um bocadinho esta reflexão, de olhar para aquele espaço e tentar torná-lo ainda mais eficiente, porque efetivamente estamos a atravessar um período onde há bastantes feirantes que estão a desistir, pessoas com alguma idade, e portanto aquele espaço terá que ser também reorganizado e repensado. No âmbito também dos serviços, dar nota que no âmbito da ação social, pese embora já seja um processo que se arrasta há algum tempo, continuamos a tratar tudo o que diz respeito à deslocação de ucranianos para o Conselho, e nesse sentido, presumo eu que mesmo já no início do ano, a dúvida é se vem, entre aspas, passar a passagem da Ana Tondela ou não, já teremos cá 3 agregados familiares, que neste momento, e também o Gabinete da Ação Social tem tratado sobre a questão da sua inserção no mercado de trabalho, equipámos todas as habitações, bem como o serviço também estão a acompanhar os requerimentos de prestações sociais, na segurança social, a atribuição também de bens alimentares, a inscrição também das crianças nas escolas, e além disso, a inscrição também nos centros de saúde para cuidados de saúde primários, e também foram submetidas as primeiras despesas com todos estes custos que temos tido com o acolhimento de ucranianos, não estas agora destas famílias, mas das que já cá estão, na porta de entrada, através do site do Alto Comissariado para as Migrações. Ainda relativamente também à ação social, os serviços estão a produzir uma proposta que tem a ver com a não atualização do coeficiente de rendas. Além disso, também tem feito várias visitas domiciliárias a famílias acompanhadas pelo Serviço Social, bem como estiveram presentes nas reuniões da Comissão de Acompanhamento no âmbito da transferência de competências na área social, com uma formação durante uma semana, e dar também ainda nota neste ponto, tal como a senhora Presidente disse na última reunião. Tudo indica que a descentralização será prorrogada para dia 1 de abril de 2023 e também haverá um aumento do valor das transferências. Não há ainda nenhum suporte legal sobre esta questão. Dar também nota que foram, e tem vindo também a reunião de Câmara, que vários benefícios sociais na redução da mensalidade de utentes nas piscinas municipais de Tondela, e também dar nota que foi assinado um protocolo com a Ordem dos Psicólogos, cujo propósito é, sobretudo, reforçar a resiliência psicológica e a adoção de hábitos e estilos de vida mais saudáveis no âmbito da literacia em saúde psicológica, sobretudo para os nossos colaboradores. E para já é só o que me cumpre informar. Senhor Vereador Francisco Fonseca. Bom dia a todos, senhores vereadores, público em casa, público aqui na sala. Continuação também de boas festas a todos. Dar aqui algumas informações também naquilo que são os polos que nos estão atribuídos e daquilo que foi o decorrer destes dias, desde a passada reunião. Relativamente ao desporto, tivemos reuniões a pedidos com vários clubes, de forma a conhecermos a sua atividade e também aquilo que são as suas necessidades para o ano que aí vem e os seus resultados, nomeadamente com o Rugby Clube Tondela, Clube de Ténis Tondela, Sporting Clube Nanduf, os Golfarritos e o Caramu Racing Team. Tivemos também uma reunião com a Associação de Basquetebol de Viseu no início de um processo de colaboração do ano desportivo, na colaboração dos treinos das secções distritais femininas. Relativamente ao projeto de Saúde em Dia, realizámos a reunião de final de ano com a avaliação do projeto, agradecendo também aqui a assumir a cedência do espaço, e é um projeto que encerra num ano de recuperação pós-Covid, mas que todos temos a noção que é um projeto estruturante de promoção de saúde e do envelhecimento ativo da população, que teve mais de 1000 participantes. Relativamente ao Centro de Coordenação de Transportes, estivemos em contacto direto e agilização dos novos horários. Este, como já informámos, é um espaço que queremos que transmita uma melhor imagem da nossa cidade e do nosso concelho na recepção de pessoas de fora, e também dar melhor conforto às pessoas
que daqui partem. Neste seguimento, em colaboração com a concessionária, alargámos os horários, nomeadamente à abertura, às 6h15 da manhã, de forma a ter instalações abertas a quem parte cedo, e alargámos o horário de fecho até às 19h. Dois horários diferenciados, um à sexta-feira, de forma a garantir que o horário noturno de maior afluência é garantido até à meia-noite, e o horário da tarde de domingo, onde temos muitas pessoas também a partir do nosso concelho para os seus trabalhos ou para aulas na própria universidade. Relativamente ao espaço físico, continuamos também a trabalhar em soluções de melhoria que o próprio necessita. Noutro assunto, em termos de energia, presença do webinar promovido pela Associação Nacional de Municípios com o mote Plano de Poupança de Energia 2023, mantendo também em paralelo o acompanhamento constante das nossas equipas, no caso de necessidades que nos chegam. No BUPI, presença na reunião da Estrutura Nacional de Missão para a realização de um ponto de situação do processo e também a realização das reuniões internas com a equipa para planear os próximos 6 meses. Este é um processo que tem esta fase a sua finalização e será necessário por todos um forcing para que consigamos chegar ao maior número de registros possível. Tivemos também a primeira reunião consultiva do PDM, promovida pela CCDR Centro, onde tiveram as diversas entidades nomeadas e pelo número elevado foi feito um resumo daquilo que serão os seus pareceres de melhoria ou processo. Este irá agora ter um caminho de análise interna dos pareceres para poder dar resposta aos mesmos. Acrescentar também a reunião da estrutura de acompanhamento da Ecopista do Dão na CIM. Relativamente, Sr. Presidente, não sei se é a altura para também responder às questões colocadas. Relativamente ao prédio na Avenida de Portugal, conforme já informado, foi desencadeado interno o processo de embargo do mesmo. Entretanto, também já deram entrada nos serviços novas peças que estão em análise ainda, mas dar nota que na passada quinta-feira, dia 22, e não quero errar no dia 22, foi realizada a vistoria relativo ao processo de embargo que teremos agora a parecer sobre a mesma para finalizarmos esse processo. E em paralelo as peças continuarão a ser analisadas para podermos dar também parecer sobre isso. E para já penso que é o que me cumpre. Não percebi. Isto é relativo ao processo das especialidades que estão a dar entrada, sim. A arquitetura está aprovada. Peço imensa desculpa, mas a resposta sim ou não. Não há licenciamento aprovado. Daí o embargo, sim. Muito bem. Penso que o Sr. Vereador Francisco Fonseca foi claro na resposta, mas se houver mais algumas questões que queira colocar, estamos aqui disponíveis para... Estamos disponíveis para... Eu vou dar agora darei eu as minhas informações e responderei naquilo que me for possível no momento às questões que foram colocadas. No entanto, começava precisamente por esta última questão, que é no que diz respeito à questão do edifício que está a ser edificado. Se houver mais alguma questão que os senhores vereadores queiram colocar, estejam à vontade. Não queremos que haja aqui qualquer dúvida acerca da nossa total transparência e acompanhamento da situação. Como o senhor vereador disse, o processo do embargo foi iniciado e está a decorrer. Começava por dar algumas informações relativamente a algumas iniciativas, nomeadamente que ocorreram neste último mês, como é o caso do processo de preparação do orçamento, com a audição dos partidos, com assento na Assembleia Municipal, que se realizou no passado dia 25 de novembro, algo que eu gostava de deixar registado aqui nesta reunião de Câmara. Também a aprovação do Orçamento e Grandes Opções de Plano para 2023 pela Câmara no dia 30 de novembro e, consequentemente, aprovado pela Assembleia Municipal no dia 17 de dezembro, onde foi aprovado um Orçamento Provisional para 2023 no valor de 42.376.601 euros, tanto na receita como na despesa. Além do orçamento, também foram aprovadas as propostas apresentadas à Câmara no passado dia 13 para os impostos municipais, IMI, participação no IRS e derrama, de onde se destaca, no que se diz respeito à participação do município no IRS, foi aprovada uma redução da percentagem da taxa variável no IRS, respeitando aos rendimentos de 2022, a aplicar em 2023. Esta aprovação corresponde a uma redução da aplicação da taxa de 4% para 2,5%, o que corresponde a uma redução de 1,5%.
Relativamente à taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, o IMI, também foi aprovada uma redução, ou seja, no que diz respeito aos prédios em ruínas e devolutos, passar de 0,9% para 0,3%, deixando de ter o agravamento em triplicado para estes prédios. No que diz respeito aos restantes prédios, foi fixado o valor mínimo de 0,3% para prédios urbanos e de 0,8% para prédios rústicos. Relativamente à derrama, também dizer que a mesma foi mantida igual à do ano passado, sendo certo que ficou o compromisso ao longo do ano de 2023 fazermos uma avaliação da evolução económica do país e nessas circunstâncias também avaliarmos em que medida é que as empresas se posicionam perante a evolução económica do país para depois no final do ano podermos avaliar e tomarmos as melhores decisões relativamente a este imposto. Dizer também que estivemos presentes na comemoração, aliás, promovemos as comemorações do 35º aniversário da elevação de Tondela à cidade, pautado pela entrega de medalhas de mérito aos funcionários que completaram 25 anos de serviço público, como funcionários municipais e também aos funcionários municipais do município que se reformaram. Os últimos anos de pandemia não permitiram a entrega destas medalhas, pelo que fizemos-las relativamente aos funcionários que completaram os 25 anos e que se reformaram durante os anos de 2022, 2021 e 2019. Também estive presente nas duas reuniões dos Conselhos Gerais dos dois agrupamentos de Tondela, das escolas dos agrupamentos de Tondela, onde for aprovado o plano de orçamento e o plano de atividades para 2023. Na comemoração dos 75 anos da Casa do Conselho de Tondela em Lisboa, eu gostava de deixar aqui registado também os nossos votos de parabéns e pelo aniversário e pelos 75 anos completados por esta associação, uma associação que transporta o nome de Tondela para fora do Conselho e que merece o nosso reconhecimento e apoio pelo importante papel que desempenha no apoio e acompanhamento dos tondelenses em Lisboa. Neste aniversário foi também entregue o Prémio Aurélio Soares de Calçado. A inauguração das obras de requalificação do Clube Desportivo de Canas Santa Maria, uma intervenção apoiada financeiramente pelo município, uma reunião com as equipas que pertencem à Unidade de Saúde Familiar de Tondela, avaliando várias situações colocadas por eles que preocupam os vários técnicos e os vários médicos, assistentes técnicos, profissionais de saúde que se encontram a trabalhar naquela importante unidade de saúde familiar, também tivemos a oportunidade de ver com eles algumas reparações necessárias fazer, e que reparações essas que entretanto já foram iniciadas, pequenas coisas, e que nós, enquanto município, estamos a dar apoio também à USF, independentemente neste momento da transferência das competências ainda não estar concluída. Participação em várias Assembleias Gerais, da Tondela Viva, da Vários, da Escola Profissional de Tondela, o almoço comemorativo dos 45 anos do Padre Américo como Pároco de Moelos, o aniversário da Associação de Vinhal, a Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal Viseu de Lafões, uma importante sessão de encerramento de um projeto designado Ideia com Futuro, um projeto da Associação dos Municípios da região do Planalto Beirão, que visa a sensibilização de todos os municípios e todos os municípios pertencentes a esta associação, à região do Planalto Beirão, sobre a importância de reciclarmos e reutilizarmos os materiais existentes do nosso consumo, e também, por último, uma reunião com o Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais, Dr. Carlos Miguel. Também dizer o seguinte, em relação a algumas questões que foram colocadas pelos senhores vereadores, dizer o seguinte e prestar aqui algumas informações, alguns esclarecimentos, como disse há pouco, dentro daquilo que me é possível no momento. Mas começava por dizer o seguinte, o regulamento das reuniões de Câmara, que foi aprovado, prevê no seu artigo 6º a apresentação de propostas pelos vereadores e também prevê e define os moldes em que essas propostas devem ser apresentadas, de maneira a que elas possam ser votadas e ou aprovadas ou rejeitadas. Dizer também que todas as propostas que foram apresentadas até o momento foram consideradas e foram incluídas nas ordens de trabalhos, aliás, como é conhecimento de todos. E por isso estranho que os senhores vereadores, neste caso, os senhores vereadores do Partido Socialista, já não é a primeira vez que optam pelo período antes da ordem do dia para apresentar algumas propostas, sabendo eles bem como é que as propostas, ou melhor, algumas fazem a sua intervenção,
intitulando como propostas, mas sabendo bem que quais são as regras, aliás foram referidas aqui, quais são as regras para que estas propostas possam ser apresentadas e possam ser aprovadas. Portanto, eu entendo que era importante aqui neste período de informações reforçar precisamente aquilo que está previsto no regulamento da reunião de Câmara sobre o modo como as propostas devem ser apresentadas para que as mesmas possam ser aprovadas e deliberadas. Também dizer o seguinte, relativamente à questão que não foi colocada pelo Sr. Vereador Francisco Coutinho, mas que a referiu, dizer que a questão que o Sr. Vereador colocou na reunião de Câmara Pública, na última reunião de Câmara Pública, e que eu passo aqui a ler, colocou a seguinte pergunta. Relativamente à central, e cito o que está na ata da reunião de Câmara, relativamente à central hidroelétrica de Pisões, assunto evocado anteriormente em Assembleia Municipal, solicitou em que fase está o protocolo da Secretaria de Estado de Conservação das Florestas de cedência à Câmara dessa infraestrutura. Eu tive a oportunidade de consultar novamente aquilo que saiu nas notícias e na imprensa e não vejo nenhuma resposta que eu tenha dado relativamente a esta pergunta que conste naquelas notícias. Portanto, se o senhor vereador talvez tenha lido alguma notícia que eu não tenha encontrado, algum jornal que eu não tenha conseguido obter, mas tive inclusivamente a oportunidade de consultar novamente aquilo que saiu na Lusa sobre esta questão e não encontro nenhuma resposta minha dada relativamente à pergunta que o senhor colocou sobre o protocolo da Secretaria de Estado de Conservação das Florestas. Mas aproveito por dizer o seguinte, reiterar aquilo que disse e que disse também à comunicação social. E sobre isso dizê-lo aqui. É nossa intenção, no início do próximo ano, iniciarmos novamente este processo, mas dizer o seguinte, que é algo que eu também não disse aos jornalistas, mas como resposta ao senhor vereador vou dizê-lo. Consultados os arquivos dos registros desta Câmara, não encontramos nenhum protocolo assinado com a Secretaria de Estado de Conservação das Florestas. Pelo que vamos consultar novamente e vamos, em sede de audiência com o Sr. Ministro do Ambiente, colocar esta questão sobre o protocolo relativamente a esta matéria, que foi aquilo que eu disse aos jornalistas, que iremos novamente com o ambiente, iremos junto ao ambiente questionar sobre como é que nós podemos articular com eles esta matéria. Portanto, penso que relativamente à questão que eu coloquei, ou melhor, à questão que o Sr. Vereador colocou, respondi. Depois também dizer o seguinte, que ainda no que diz respeito a algumas questões que foram colocadas relativamente ao abrigo de passageiros, a ser colocado aqui junto ao largo, à rotunda, na zona da igreja, junto ao largo Anselmo Ferraz Carvalho. O senhor vereador, numa das últimas reuniões, referiu que tinha informação que tinha sido adquirido um abrigo de passageiros para o efeito. O senhor vereador Francisco Coutinho, que tinha sido adquirido no passado um abrigo de passageiros para o efeito. Estivemos a avaliar esta situação e estamos precisamente a avaliar se efetivamente este abrigo de passageiros é o mais adequado. Efetivamente foi adquirido um abrigo de passageiros, não temos a certeza se para esse efeito ou não, não há essa informação nos serviços, mas existe um abrigo de passageiros que está em armazém, portanto estamos a avaliar pelas dimensões e pelas características do abrigo, se ele é o abrigo mais adequado. Se assim for, iremos colocá-lo durante o mês de janeiro no local, no espaço. Relativamente à questão colocada pelo senhor vereador Fernando Sousa. Já lá era. Relativamente à questão colocada pelo senhor vereador Fernando Sousa, nós iremos pedir, neste momento a nossa chefe de divisão encontra-se em período de férias, iremos diligenciar no sentido de pedir o parecer jurídico, como ficou comprometido na última reunião, aliás, a solicitação do senhor vereador, e que será assim realizado. Também dizer o seguinte, relativamente ao mail que todos nós recebemos, e que o senhor vereador Fernando Sousa questione sobre o ambiente, peço desculpa. O senhor vereador Francisco questionou sobre o mail que todos nós recebemos sobre as questões ambientais, dizer o seguinte, que hoje de manhã tive a oportunidade de encaminhar o mail para a senhora vereadora Vera Machado, tem o pelour da fiscalização, para que ela possa diligenciar de forma imediata para que se avalie o que está a acontecer e uma equipa da nossa fiscalização se dirige ao local com caráter de urgência.
E penso que a estrada, relativamente à estrada, é a nossa intenção incluir, e foi incluído isso no orçamento deste ano, essa intervenção na estrada de ligação Ermida-Molelinhos, que tem que iniciar-se pela requalificação do pontão, como o senhor vereador sabe muito bem, iniciar-se pela requalificação do pontão. Portanto, é a nossa intenção este ano, durante o ano 2023, iniciarmos essa importante intervenção, que também concordamos com ela e sabemos bem da importância e da relevância que ela tem para ambas as freguesias localizadas na cidade de Tondela. E penso que não houve nenhuma pergunta que tenha ficado por responder. Muito obrigada. Passávamos em ponto 4 da ordem de trabalhos, libertação do saldo de protocolo. Como consta na informação, trata-se de uma libertação de um saldo de protocolo com a freguesia de Canas Santa Maria. Colocava à discussão dos senhores vereadores. Quem quer usar a palavra? Muito bem. Então, colocávamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 5 refere-se à aprovação de um protocolo de contratação e funcionamento da segunda equipa de intervenção permanente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Tondela. Portanto, são, como os senhores vereadores sabem e o público que nos assiste em casa, a Câmara Municipal comparticipa em 50% do valor do custo financeiro das equipas das EIPs e equipas de intervenção permanente, e nestes termos apresenta-se aqui os valores necessários para fazer face aos custos respeitantes a 2022, 2023 e 2023, 24 e 25, e o remanescente relativamente a 2022. Colocava à discussão dos senhores vereadores. Portanto, trata-se de um protocolo, como consta na informação, no valor de 114.475 euros para estes anos todos, sim. Vamos ter outro protocolo já relativamente a São João de Monte, penso eu, não? Mais tarde. Não tem EIP para São João de Monte. Não é só isso. Senhor vereador, eu penso que deve-se querer referir às EIPs da Associação dos Bombeiros Voluntários de Val do Besteiros. Sim, não de São João de Monte. São João de Monte não tem EIPs. É uma secção, sim. Sim. Sim, iremos, neste momento, a Associação dos Bombeiros Voluntários, Ação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Val do Besteiros, também tem equipas de intervenção permanente e uma necessidade ou uma obrigação para que elas possam constituir, que o município acorde na comparticipação de 50% do custo destas equipas. É uma condição subjacente à sua constituição. Se não houvesse mais nenhuma questão que queiram colocar, colocávamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 6 da ordem de trabalhos são os despachos efetuados no uso de competências delegadas que circularam para conhecimento. Alguma questão, senhor vereador, queira colocar? Senhor vereador Fernando. Muito bem, passávamos ao ponto 7, protocolo a celebrar entre o município de Tondela e o Instituto de Emprego e Formação Profissional no âmbito do curso de especialização tecnológica, SETES. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Senhor vereador João Castro. Obrigado, Sra. Presidente. Só dar nota, quer para o curso de especialização, o SET, de especialização tecnológica, quer para o curso de Educação e Formação de Adultos, portanto, explico já as duas situações. É uma parceria entre o município de Tondela e o Instituto de Emprego e Formação Profissional, Centro de Formação de Viseu, e visa integrar em contexto real de trabalho a formação que estes formandos têm vindo a receber naquela unidade, sendo que são 2 para o SET e 2 para o EFA, e serão integrados à nossa rede escolar no sentido de operacionalizar os seus conhecimentos e acompanhar no âmbito da higiene e segurança alimentar a sua formação. Colocamos à discussão. Mais algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Se não, colocávamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 8, protocolo a celebrar entre o município de Tondela e o Instituto de Emprego e Formação Profissional
No âmbito da conclusão do percurso EFA Pro, nível 4, alguém quer usar a palavra? Sr. Vereador João Carlos. Reiterando aquilo que acabei de dizer, Sra. Presidente, aqui para a parte operacional da formação recebida pelos 2 formandos. Coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 9. Protocolo a celebrar entre o município de Tondela e a Sociedade Filarmónica Tondelense. Um protocolo. Sim, Sr. Vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. É um protocolo de apoio pelas despesas que a Sociedade Filarmónica Tondelense tem decorrente da utilização do auditório municipal. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Sr. Vereador Francisco Coutinho. Só esclarecer que as pessoas que ouviram o Sr. Vereador João Carlos Figueiredo podem não ter entendido. Este protocolo serve para a Filarmónica ser ressarcida, uma vez que é ela que suporta os custos dos sanitários que as pessoas que utilizam o auditório, portanto, quando vão à casa de banho, a Filarmónica é que paga. E por isso acho justo que este protocolo seja realizado. Vamos à votação. O protocolo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E, continuando na nossa ordem de trabalhos, o 10º ponto, protocolo a celebrar entre o município de Tondela e a Associação Nacional de Desporto para o Desenvolvimento Intelectual, ANDI. O Sr. Vereador Francisco Fonseca está a solicitar a palavra. Bom dia novamente, Sr. Presidente. Só queria dar aqui uma informação sobre este evento. Sobre este protocolo, refere-se aos Jogos de Inverno promovidos pela ANDI, que será realizado no final de janeiro, dias 27 e 28, e é uma aposta do município em trazer para Tondela um evento que dinamizará não só a cidade, mas também mais freguesias do concelho, promovendo o desporto, nomeadamente o desporto adaptado. Serão utilizados os pavilhões municipais de Tondela e de Campo Besteiros, e em análise depois também a necessidade do pavilhão, possivelmente da escola secundária de Moelos e do estádio João Cardoso, se assim for possível. Inclusivamente também o Parque Urbano. Os esportes deste evento serão o handball, o polibote, o para-hóquei, o atletismo, o bóssia, o futsal e o ténis de mesa, o basquetebol e a orientação. Sendo que no último evento, o último evento por eles promovido contou com cerca de 300 participantes e as expectativas é que possa subir consideravelmente, podendo atingir perto dos 500. O protocolo prende-se com o apoio logístico, o apoio do alojamento e o apoio também das refeições para este evento. Muito obrigada. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Se não, colocávamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E passávamos ao 11º ponto da ordem de trabalhos, alteração dos princípios orientadores do Programa Saúde em Dia, tendo a conta a ata número 3 de 25 de janeiro de 2022. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Sr. Vereador Francisco Fonseca. Sim, eu aqui... sobre o documento, peço perdão. Pronto, aqui é relativamente ao projeto de Saúde em Dia e ao programa Pausa Ativa. Prende-se com aquilo que vinha do início do processo e presente nas atas anteriores e é explícito aqui nos princípios. O programa Pausa Ativa é um programa novo e recente e que queremos que possa ter mais abrangência em toda a comunidade. Portanto, os 2 aspectos que aqui se referem é à comparticipação do município e à definição das 2 horas semanais, como se registra anteriormente. Obrigado. Muito obrigada. Mais algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Se não, colocávamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E dávamos por terminado a cedência do auditório. O 12º ponto da ordem de trabalhos, cedência do auditório municipal. É um assunto já comum e habitual. Colocávamos à votação. Penso que não há inscrições. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E passávamos ao período de audição ao público. Temos uma pessoa presente na sala, não sei se quer usar a palavra. Muito bem. Não registramos inscrições também online, penso eu, portanto, assim sendo, não havendo inscrições da parte do público, damos por encerrada esta sessão, agradecendo a presença de todos e, antes de fecharmos a emissão, eu queria deixar aqui 2 notas. A primeira é um pedido de desculpas a quem nos esteve a acompanhar em casa pelos constrangimentos técnicos que ocorreram no início da reunião.
que foram ultrapassados, agradecer aos serviços também a atenção que tiveram, atentos que estavam e que detectaram rapidamente o assunto e que o solucionaram, mas acima de tudo pedir desculpa a quem nos estava a acompanhar em casa por estas circunstâncias técnicas que nos ultrapassaram e que demorámos aqui alguns minutos a solucionar. E depois terminar desejando a todos nesta época festiva e aproximando-se aqui a passagem do ano e o terminar do ano 2022 e o início do ano 2023, desejar a todos os tondelenses que residem em Tondela, a todos os tondelenses que estão fora de Tondela, mas também a todos aqueles que optaram por e que escolheram Tondela para habitar e para residir, desejar-lhes um ano 2023 cheio de saúde, de paz, de harmonia e com muitas realizações pessoais e profissionais. Muito obrigada a todos e um bom resto de dia.